Olá, turma, nono ano. Mais uma vez, estou aqui para gravar essa aula remota. Mais uma vez, saliento a nossa principal fonte, porque é o que vocês têm aí, mais a internet. Ela é muito importante para a gente realizar as nossas pesquisas. Vamos retomar, estamos saindo das nossas férias. Infelizmente, o nosso país está vivendo uma crise na saúde. E o que é melhor para nós nesse momento é cada um em sua casa. E vamos nos ver assim, por meio da plataforma Renascer e das redes sociais. Desde já espero que estejam todos bem. Muito obrigada. E vamos iniciar. A nossa aula ela vai ser uma breve revisão sobre a unidade 1, primeiro capítulo. Nós vamos falar de República, a República Brasileira e a cidadania. Aconteceu cidadania na República Brasileira? E após o término dessa aula, nós vamos saber se aconteceu ou não. Acho essa obra maravilhosa, Coloquei aqui como pano de fundo aqui para nós. Para falar de república, vamos falar aqui do que significa a palavra república. Res quer dizer coisa, mais pública quer dizer povo. Coisa do povo. E desde que foi proclamada a República em 1889, o Brasil passou por sucessivos momentos. Alguns momentos de autoritarismo e outros de maior participação popular. Eu considero que atualmente nós estamos vivendo um momento de participação popular, e um pouco de autoritarismo. Eu considero o momento atual dessa forma. E você, como você considera o momento que nós estamos vivendo? Então vamos lá. Como o povo reagiu à proclamação da República? O que ela significou? O que as pessoas acharam desse momento? O que mudou na vida delas? O que mudou para os ex-súditos do Império? E eu trouxe essa charge aqui, eu gosto muito de charge. Vamos ampliar aqui. Aí a gente pode perceber que a população, o que significa aqui, república, unidade federativa, sistema presidencialismo e assim vai, divisão dos poderes, casamento civil, aqui a república e aqui o povo. E eles questionando o que significa essa república. Aí o outro, será que nós vamos passar, que nós não precisaremos mais ir à igreja para se casar? Então foram vários questionamentos, várias reflexões na época. E aí eu creio que a república ela não se desenhou como as pessoas desejavam, ou pelo menos queriam que fosse, porque assim, uma parte da população ela vai ficar de fora, apesar de estar dentro do processo, mas quando essa república ela passa a vigorar, essas pessoas elas ficam à margem. Eu penso dessa forma. E essa charge também eu coloquei aqui porque quando a gente vai estudar a república, tem um historiador que ele dizia assim, que a república, as pessoas assistiam a república bestializadas, E aí o José Murilo de Carvalho, ele vai dizer que as pessoas não estavam assistindo bestializadas. Na verdade, elas estavam sabendo que nada iria mudar na vida deles. Muita coisa não iria mudar na vida deles, Continuariam na mesma. Então, eles estavam apenas bestializados, como era que aquilo poderia acontecer se nada iria mudar. Vamos aqui para o processo, Para se chegar à república, teve um processo. A ideia de se ter uma república na segunda metade do século XIX foi um processo, teve um longo processo de condução até se implementar essa república. Não era uma ideia nova, as pessoas já vinham com essa ideia, já vinham com esses questionamentos, não foi algo, da noite para o dia, não, já se tinha esse desejo. Tiveram várias rebeliões, várias tensões para se chegar até lá. Tivemos que brigar com o conservadorismo do segundo reinado, o manifesto republicano. Então essas são algumas características que a gente pode observar que leva ao processo de república, de implementação da república. Tiveram dois fatores que os historiadores elencam como
importantes dentro desse processo. Para eles, a questão religiosa e a questão militar foram fatores determinantes. Foi o boom para que acontecesse a proclamação da República, para que o imperador fosse derrubado e se instaurasse a República, né? Então, a questão religiosa foi o imperador ele foi acusado de não dar liberdade religiosa aos brasileiros, né? Ele teve uma querela, né, com o povo no Brasil, relacionada a uma bula papal. Tudo que o Papa escreveu, o imperador levava em consideração, mas essa bula ele não leva por uma questão muito simples, porque essa bula excluía a maçonaria do processo, da história. Os maçons passam a ser expulsos das igrejas católicas no Brasil. E o nosso imperador, ele era maçom, então ele meio que fecha os olhos para essa situação. E aí ele vai ser acusado, né, de uma série de coisas, vão à imprensa, vão manchar a imagem do imperador. E a outra questão foi o atrito, né, a questão militar foi o atrito entre o exército e o império, né? Teve um atrito e os militares foram punidos, né? Esses militares foram à imprensa, aos jornais, eles tanto denunciaram casos de corrupção, como também eles eram a favor da abolição, coisa que o imperador já tinha protelado há bastante tempo essa questão. Então, assim, essas duas questões contribuíram e aceleraram a queda do império. E como pano de fundo, né, nós tivemos a questão do positivismo. Era uma ideia trazida da Europa, era a ciência se impondo e os militares valorizavam muito isso, a ciência, o desenvolvimento, a tecnologia, né? Então, assim, o positivismo, ela serviu de pano de fundo para os militares se utilizarem e derrubar o imperador. Aí tem essa charge aqui bem legal, bem interessante para a gente analisar. E aí, o que acontece? O estopim da proclamação foi declarada a Lei Áurea, porque o imperador já vem sofrendo pressões externas, né, principalmente da Inglaterra, porque assim, ter escravos, a condição escravista do Brasil era vergonhosa. Então, vários países da Europa já havia libertado seus escravos e o Brasil continuava um país arcaico, né, um país onde se tinha escravo. E a Inglaterra pressionava, e principalmente, não porque a Inglaterra fosse boazinha, mas porque a Inglaterra estava se industrializando e ela precisava de mercado consumidor e tem as suas relações com o Brasil. E aí o imperador, né, a Lei Áurea é sancionada, né, os fazendeiros ficam bastante insatisfeitos porque eles achavam que deveriam ser indenizados. Olha só a loucura, deveriam ser indenizados porque não tinham mais os seus escravos para trabalhar em seus cafezais, né? Alguns fazendeiros quebraram e etc. Aí, por outro lado, né, os fazendeiros tinham as camadas populacionais médias, que também participavam e pleiteavam maior participação política, né, coisa que o imperador não permitia. E junto a isso, os militares ressentidos, né, que nós vimos aqui, da questão militar, foram presos, e esses militares foram soltos, mas ficou o ressentimento e o desejo de revanche, né? Então juntou tudo isso, todas essas insatisfações sociais, elas foram um terreno fértil para o Marechal Deodoro e o Quintino Bocaiúva. Ele era líder do Partido Republicano, né, o Deodoro militar e o Quintino líder do partido. E na manhã do dia 15 de novembro de 1889, eles põem fim à monarquia e iniciam um novo período na história do Brasil, que é a República do Brasil. Então, o que acontece? Estamos na República, né? O povo dorme no Império e amanhece o dia numa República. À frente, um governo militar, o Deodoro da Fonseca. O governo do Deodoro da Fonseca, ela foi marcada também por tensões e por desajustes sociais. Ficou conhecido como a República da Espada. Ela durou de 1889 a 1894. Ele promoveu uma reforma financeira, né, que não foi muito bem sucedida e foi marcado também pela elaboração da primeira Constituição republicana. Então, esses dois momentos eu considero que eles são extremamente importantes dentro da República, pelo menos nesse momento aqui, nesse primeiro momento, né? E o que trazia essa Constituição de bom, né,
ela trouxe o federalismo, que é igual à autonomia. Ela trouxe a autonomia. Os poderes divididos, né, muito bem dividido em executivo, legislativo e judiciário, que é o que nós temos. Ela traz um Estado laico, né, o Estado tinha que ser laico, né, pela primeira vez vai se ter a certidão de óbito, que antes era só a igreja que omitia esse certificado, vai ter o registro de nascimento, o casamento civil e a liberdade de culto, entre outras práticas. O voto universal, né, mas que de universal não teve nada, muita gente ficou fora disso, né, somente alguns homens podiam votar, fica de fora ex-escravo, mulher, alguns membros do clero. E a primeira, né, uma observação muito importante, a primeira eleição brasileira ela não foi direta, ou seja, não foi o povo que escolheu seu representante, é bom lembrar. O governo foi marcado por revoltas e revoluções. Tivemos 3 importantes, né, enquanto o Floriano esteve à frente do país. Tivemos a primeira revolta da Armada, a segunda e, por fim, a Revolução Federalista. A primeira revolta da Armada, né, ele fecha o Congresso em novembro de 1891, fecha e o vice vai assumir. Mas ele mexe os pauzinhos aqui e ali e volta. Ele reabre a Câmara, mas ele volta muito mais fortalecido, ele volta muito mais imbuído de poder e de estratégias políticas para continuar à frente do país. E é um momento de muitas tensões sociais que vai levar à Revolução Federalista. Só que aqui ele não renuncia, ele vai adiante até o fim. Aí acontece a Guerra Civil no Rio Grande do Sul. De um lado está os Pica-Pau, apoiados pelo Deodoro, pelo Floriano, e do outro lado os Maragutos. Essa revolução ela foi marcada pela morte de milhares de pessoas. Foi um conflito que morreu muita gente. E aí o historiador Marco Napolitano, ele relatou que no final do governo de Floriano, a República da Espada se transformava no condomínio de fazendeiro. Ou seja, ele diz que quando Floriano passa o poder, ele já passa esse poder para o seu sucessor com todo um cenário organizado, que vai ser a política, as oligarquias, que vão ficar se revezando no poder. Aí no segundo capítulo, né, que é a Primeira República, né, que é Dominação e Resistência. Segundo o livro de vocês, esse livro aqui, né, eu estou colocando até mesmo para facilitar e vocês se situarem, tá? A dominação e resistência é o quê? A dominação aqui por parte dos políticos, ora São Paulo, ora Minas Gerais, e aqui para representar a resistência do povo, né? O não do povo a esse desmando, a esse mandonismo aqui da política do café com leite. Eu coloquei essas duas figuras para ilustrar e para a gente pensar. Às vezes a imagem ela fala mais que 1000 palavras, né? Enfim, tá as oligarquias, né, no poder, que a oligarquia é o mesmo que coronelismo. Se a gente for olhar para o conceito, oligarquia é uma palavra grega, né, de origem grega, que significa governo exercido por poucos indivíduos ou famílias poderosas, não é verdade? E vamos ter o coronelismo. Não dá para falar de oligarquia sem falar de coronelismo. Coronelismo é um termo político e social próprio do meio rural e das pequenas cidades do interior, que floresceu ele surge durante a Primeira República e configura-se uma forma de mandonismo, em que uma elite manda, né, e um povo pobre obedece. Eles dominam, eles detêm o poder político, social e econômico. E aí essa charge também diz tudo, que é o povo, que é o político levando e aqui o outro vigiando se realmente o povo vai votar no político escolhido. Sobre a política do café com leite, que é esse revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, recentemente tem uma historiadora que chama-se Cláudia Viscardi. Ela faz a tese de doutorado dela, eu acho, e escreve um livro
que ela não vai negar a política do café com leite, ela não vai negar esse revezamento dessa elite política, mas ela vai trazer novos elementos e ela vai inserir outros estados aqui, como por exemplo Bahia e Rio de Janeiro, Pernambuco, dentro desse processo, e que para eles também, eles eram a elite, eles tinham uma forte economia, uma elite política muito bem representada dentro do parlamento. É meio que para eles era também conveniente, eles também tinham os interesses dele atendidos, é tanto que quando esses interesses não são mais atendidos, o quadro vai mudar. Então ela vai dizer que, será se for uma política do café com leite ou café com a política, né? Uma vez que o nosso principal produto aqui era o café. E aí ela vai questionar e também vai mostrar, ela vai lançar um novo olhar sobre essas fontes e agregar esse elemento. O Brasil tinha uma diversificação econômica no período da República, né? Para além do café, nós tínhamos a borracha no Amazonas. Nós sabemos que vários cearenses foram para a região amazônica em busca desse ouro branco, que era a borracha, que era exportada para a Europa. Nós tínhamos o cacau na Bahia, no sul da Bahia. Aí tinha o arroz, o milho, o feijão, o fumo, o algodão, a indústria têxtil, né? Afinal de contas, o país estava se modernizando, né? Ele começa a ter indústria, também a indústria de bebida, e ocorreu essa modernização e essa urbanização, também agregado à imigração. Vários imigrantes europeus vieram para o Brasil. Dentro desse cenário, desse contexto, nós não podemos deixar de salientar as contestações. O povo brasileiro é um povo que tem garra, é um povo que luta, é um povo que não aceita ser dominado, né? E aí tivemos a Guerra de Canudos, conduzida pelo Antônio Conselheiro. Infelizmente foi massacrada pela República, né, pelo exército republicano. Tivemos a Guerra do Contestado também, muito parecido. E por fim o cangaço, né, que tem traços também, mas é um pouco diferente, né? Aqui é como se diz, o Robin Hood dos pobres, né? Sobre o cangaço não tivemos só o de Lampião, tiveram vários outros, mas assim, o que realmente ficou famoso e ficou para a história foi Lampião. E lá no chat a gente pode conversar um pouco mais sobre essas contestações, essas guerras que tiveram, principalmente o cangaço, né? Outro fator dentro da República foi a modernização do Rio, né, e a chamada Belle Époque, que ocorre em várias cidades do Brasil. Aqui no Ceará aconteceu, que era um modelo também exportado da Europa. As pessoas se vestiam como os europeus, as pessoas se comportavam como os europeus. E o país passa por essa modernização. Aí o destaque que é para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele vai viver esse período de modernização e higienização. É um período onde vai ter a lei, em 1904, da vacina, a vacina obrigatória, né? O Rio queria se modernizar, queria tirar o que era feio, né? Aqueles escravos que foram alforriados. Esse povo não se tinha uma política para inserir esses escravos dentro da sociedade, não tinha educação, eles não tiveram direito à terra, então eles foram jogados e eles se acumularam em longos cortiços, e o Rio de Janeiro foi um típico exemplo. Então esse povo foi tirado do centro, teve uma reforma e eles foram empurrados para o lado, como se diz, a sujeira foi para debaixo do tapete. Aí eles não aceitam essa vacinação compulsória, né? O governo não consulta, sai vacinando sem explicar, sem dizer, e nós vamos ter a revolta da vacina. Falando-se da Belle Époque, quer dizer Bela Época, foi um período que vigorou na Europa, né? Foi um período entre a Guerra Prussiana e a Primeira Guerra. Foi um período bonito, um período de expansão do progresso tecnológico, científico e cultural. No âmbito tecnológico nós tivemos o telégrafo sem fio, o cinema, o automóvel, avião, fotografia e por aí vai, né? Então foi esses dois momentos estavam postos. Ao mesmo tempo que se tinha uma Belle Époque, né, as cidades embelezadas, o progresso, a ciência, tinha-se também os marginalizados, como sempre teve e acredito que sempre vai ter. Tivemos outros atores dentro desse cenário, que foram os operários e os artistas. Eles também não podem ficar de fora desse processo.
de fora como? Nós não podemos deixar de falar deles, eles existiram, eles estavam lá. Né? E como o país se industrializava, a indústria crescia, tinha uma massa operária, né, que trabalhava, que ganhava pouco, que vivia em situações insalubres, e os líderes, os líderes desse movimento, eles tiveram contato, né, com doutrinas vindas da Europa, como o socialismo, o anarquismo, e eles vão se organizar, esses líderes, né, e fazer greve, fazer reivindicações salariais, tirar a criança de dentro das fábricas. Eles vão querer também os seus direitos, eles também querem ser cidadãos dessa república. E aí vai ter esses movimentos também que vão estar ali, né, também colocado dentro desse cenário. E aí eles criam imprensa, eles têm jornais, aqui no Ceará tiveram, né, até a Igreja Católica também tinha os operários católicos e os não católicos, e tinha todo esse cenário. E o modernismo, que foi um movimento artístico brasileiro, muito interessante, porque também passou-se a querer valorizar o que é brasileiro, o que é nosso, as nossas raízes, a nossa cultura, os nossos traços. Porque até então o que nós tínhamos aqui era a cultura europeia, a arte europeia, as telas europeias. E aí, em 1922, um grupo, né, que andaram pela Europa também, eles vão contestar essa arte e vão dar outra opção, digamos assim. Aí nós temos entre eles a Tarsila do Amaral, o Oswaldo de Andrade, e aí eles vão, através da arte, perguntar quem somos, né? O que queremos ser através da arte, vão passar a produzir essa arte valorizando o que é nosso, o que é brasileiro. Mas assim, de início, isso não é aceito. Tudo que é novo, meu povo, gera desconforto, gera desconfiança, como esse momento que nós estamos vivendo, né, de vocês terem aula à distância. Tudo isso é dolorido, é para nós, professores, para vocês, alunos. Então, ao longo da vida, ao longo da história do Brasil também, teve processos que foram doloridos, que alguém não aceitou, que alguém criticou. E quando a gente fala de crítica, né, o Monteiro Lobato, ele é um escritor maravilhoso, mas ele criticou a Tarsila do Amaral. Então, a crítica, ela é passiva, é bom que se tenha crítica, nós crescemos. E aí eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês, quero dizer muito obrigada, né, quero dizer até a nossa próxima aula, que vai ser o capítulo 3, nós vamos ver a Era Vargas, vamos dar continuidade à história, mas agora dentro de um novo período, que é a Era Vargas. Muito obrigada, 9º ano, beijo no coração, até a próxima semana.